Olá, meus irmãos, como vocês estão? É um prazer estar aqui nessa noite de festa, de alegria, na Missão Batista em Alhambra, um dia histórico, um dia para marcar a nossa vida como igreja, como primeira igreja batista de Campo Grande. Nós estamos muito felizes em receber cada um que esteve aqui presente, aqueles que não puderam, mas colaboraram, oraram, ofertaram, se envolveram, para que esse dia ficasse marcado em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Eu vou entrevistar agora algumas pessoas que estiveram aqui essa noite para falar como foi essa noite na vida de cada um. Estarei chamando agora o pastor Sidney Esteves, que é presidente da AIBOC, Associação de Igreja Batista do Oeste Carioca. Pastor Sidney, eu queria perguntar para o pastor, como foi participar desse momento histórico aqui da Missão Batista em Alhambra? O que significa, para a nossa associação, mais uma igreja estando nascendo, aqui no Oeste Carioca? Para a Associação de Igreja Batista do Oeste Carioca, a gente louva a Deus, porque uma igreja-mãe investiu, acreditou nesse trabalho e hoje foi organizada apenas o templo, que com certeza o pastor Ilso, toda a membresia desta missão, irá dar prosseguimento para que futuramente a missão seja organizada como a igreja. E a Associação de Igreja Batista do Oeste Carioca louva a Deus por isso, porque a Oeste Carioca ela tem a sua ótica de implantação de igrejas. Então, louvamos a Deus pela PIB de Campo Grande, pelo pastor Ilso, todos os irmãos aqui presentes, que estão com o coração na obra para anunciar a palavra de Deus nesta localidade. Amém, irmãos. Essa é a palavra do nosso presidente aqui da Associação de Igreja Batista do Oeste Carioca. E como ele falou, é a primeira etapa, a construção do templo. Nós vamos continuar investindo em vidas, em preparo de liderança, para que em breve a Missão Batista em Alhambra se torne Igreja Batista em Alhambra. Agradecendo ao pastor Sidney pela presença aqui, que Deus abençoe sua vida e o ministério à frente da AIBOC. Deus te abençoe. E movida pela direção do Espírito Santo, que soprou quando quis e da forma que quis. Foi no dia 18 de agosto de 2013 que a nossa igreja decidiu estabelecer oficialmente a Missão Batista em Alhambra. E, menos de um ano depois, no dia 29/3/2014, nossa igreja inaugura o galpão e as salas das crianças, o gabinete pastoral, que deram um grande impulso ao trabalho. Agora, 24/9/2022, o Deus de missões nos permite desfrutar de mais uma grande alegria com a inauguração do templo. Alguns dirão ou pensarão que é ilógico construir mais uma igreja num bairro e numa época onde há tantas outras igrejas. Mas aprendi que Deus não atua de acordo com a nossa lógica e que na obra de Deus o oposto de falta de lógica não é lógica em si mesmo, mas é sim a paz. Deus sempre deu ao seu povo muita paz, de que a missão na Alhambra não era uma invenção humana, mas sim uma criação dele mesmo. Peço a Deus que o Espírito Santo continue soprando sobre a Alhambra que eu conheço. Graças a Deus. Para que novos templos sejam levantados ali. Não templos de cimento, mas sim templos de carne e osso. Graças a Deus. Templos
do Espírito. No amor de Cristo, Pastor Elber Macharete. Amém. E nesse momento eu quero convidar você a assistir um vídeo que vai lembrar de toda a história dessa construção. E nós oramos, né? Nós colocamos ele no chão. Será uma grande igreja. Amém. E louvado seja Deus. Hoje estamos lançando a pedra fundamental. E com certeza esse bairro vai ser ganho para o Senhor Jesus. E glória a Deus, essa comunidade está sendo alcançada pelo Senhor Amém. Jesus e a sua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, e a todos os irmãos. Em nome de Jesus nós agradecemos a Deus. As palmas. A vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Conquistava o escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me encontrou. Tua voz falou e a morte derrotou. Aleluia! Glorioso dia, teu sangue chamou meu nome e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia! Celebra a liberdade de Jesus Cristo. Foi por Ele. Hoje sou livre em teu amor. Nós estamos aqui com o administrador da PIB de Campo Grande, hoje, nesse dia de festa, dia que nós estamos comemorando a inauguração da Alhambra. E ele vai dizer para a gente como o coração dele está nesse momento, como ele está na perspectiva da administração da igreja. Irmão Anselmo, conta para a gente quais são as emoções que você sente quando vê essa inauguração do templo. Boa noite. Assim, para mim é uma coisa muito, muito, muito gratificante, porque foram longos meses, nós começamos essa obra aí com a previsão de 2 a 3 meses e ela chegou aí a 6, 8 e quase que completou um ano, mas com a graça de Deus e com a nossa perseverança nós vencemos. E hoje, para a PIB de Campo Grande, né, para a nossa administração, é algo muito gratificante ver que a igreja está fazendo mais uma filha. Nós estamos começando mais um novo ciclo, uma nova realidade para este bairro. Esse bairro que precisa, né, de uma igreja, precisa de estar presente com as coisas do Senhor. Então, a PIB de Campo Grande se sente muito gratificada por ver hoje a inauguração da Igreja Batista em Alhambra. Amém. Não, muito silêncio, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas para Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos todos juntos recitar o Salmo 115, versículo 1. Irmãos, isso não é trabalho do homem, é trabalho de Deus. Então a glória é de Deus, é para Ele. Por isso nós estamos aqui essa noite,
noite de festa, de alegria, de comemoração, mas sem esquecer o nosso foco, o nosso alvo, que é a adoração ao Senhor, amém? Vamos juntos então, bem fortes, Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém, irmãos. A glória é para Deus, mas hoje nós também queremos agradecer a alguns irmãos que foram essenciais para que essa obra avançasse, sentaram, planejaram, se envolveram, trabalharam, suaram bastante, e hoje nós estamos aqui consagrando ao Senhor este prédio, este templo, mas mais lindo ainda do que essa construção é ver esse espaço repleto de pessoas, não é isso, pastor Wilson, pastor Carlos? São vidas diante do altar do Senhor. As obras sejam realizadas. Davi Nunes, a você, sua esposa, sua família, a Primeira Igreja Batista de Campo agradece imensamente sua dedicação, trabalho na construção do templo da Missão Alhambra. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Assinam o pastor Carlos Elias, pastor e presidente da igreja, pastor Felipe Tavares, nosso ministro de Evangelismo e Missões. Uma salva de palmas ao casal, recebe a placa do Davi em homenagem à sua esposa. Segunda placa, nós vamos fazer a entrega ao nosso irmão, que foi o garoto propaganda. Ele vendeu mais do que todo mundo o projeto, né? O Davi sonhou o projeto, chorou pelo projeto, brigou pelo projeto. Cortou verba de um monte de lugar lá, brincadeira. O que eu sei hoje é que se não é a caneta do Davi calculando, no final do mês faltava dinheiro. Foi difícil. O Bruno dizia, vamos fazer. Aí o Davi, não tem dinheiro. E o cabo de guerra se estabelecia e nós chegávamos no meio termo, que estamos aqui para a glória de Deus. Davi, nada que a gente fizer pode pagar você. Dinheiro não paga, né? Placa não pode fazer um monumento ali fora que não agrada a Deus e não paga. Então a gente faz uma placa de registro histórico, dizendo a você como tesoureiro, que foi na verdade o mobilizador. Ele mobilizou a igreja, eu creio que 1 ano. Todos os domingos, um ano no púlpito. E nós conseguimos chegar ao investimento de R$500 mil até a data de hoje. E a igreja não saiu prejudicada. Irmão Davi Fernandes Pereira Sobrinho, a Primeira Igreja Batista de Campo Grande, agradece imensamente sua dedicação e trabalho na construção do templo da Missão Batista Alhambra. Provérbios 16:3, pastor Carlos Elias, pastor Felipe Tavares. Que Deus te abençoe, em nome da igreja. Muito obrigado. A Primeira Igreja fica de pé, vamos dar uma salva de palmas ao Davi em gratidão. Obrigado, Davi. Merecido. Amém. Anselmo entrou agora na fase final do projeto. Nós estávamos com o irmão Baense no início da obra e houve o óbito do irmão Baense. O que fazer? Anselmo era vice-presidente e nós deslocamos Anselmo, o irmão, para a administração da igreja. Deus assim quis. Anselmo tem todas as formações para isso, todas as capacitações. Esse ano deve deixar a diretoria para estar aí, atendendo a administração pelo tempo que Deus assim determinar. Vendo o que foi feito, tudo que alcançamos nesses últimos 20 dias, os irmãos não imaginam que isso aqui estava 20 dias atrás. E o trabalho que teve que ser feito, a força-tarefa, né, Anselmo? Que você montou, que o Davi montou, que o Bruno montou aí para nós chegarmos no dia de hoje com alguma coisa pronta. Compramos todos os móveis aqui de cima, não chegaram, não é culpa dele. Compramos as cadeiras aqui, não chegaram, não é culpa dele. Muitas coisas foram feitas, mas semana que vem vão ser realizadas. Mas o que dizer? Hoje é o dia de entregar. E a você, Anselmo dos Santos Silvos, muito obrigado. A Primeira Igreja agradece imensamente sua dedicação, trabalho com afinco na construção do templo da Missão Alhambra. Provérbios 16:3, assina o pastor Carlos Elias, Felipe Tavares. Igreja, uma salva de palmas, gratidão pelo trabalho do irmão Anselmo e sua esposa amada. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. E por último, não menos importante, talvez muitos aqui não saibam. Eu creio que poucos saibam. Nós fizemos esse projeto com mãos profissionais. Nós contratamos uma empresa,
contrato firmado, assinaturas, né? Disposições, regras, prazo de datas para execução. Tivemos problemas 1000, porque o Bruno sabe disso. A construção de uma igreja não é uma construção comum. Ela tem um elemento sobrenatural. O inimigo não quer a obra. O irmão precisa ouvir isso. O inimigo não quer a obra. Só no início da obra, nos outubro e novembro, nós tivemos praticamente 50 dias de chuva. A máquina não transitava aqui. Isso atrasou já no início 60 dias. E nós dissemos, o Senhor vai cuidar. Mas com toda a paciência do mundo, ouvindo uma igreja multiforme, ouvindo todo tipo de sugestão, né? Às vezes até de contrariedade. Bruno superou os desafios, obstáculos, né? Venceu até uma enfermidade grave aí, grande, e está aqui hoje. Para dizer, se meu avô construiu a igreja da Caroba, eu construí a da Alhambra. Meu filho, você botou seu nome na história. Ao Bruno, membro da igreja, engenheiro, que desenhou, projetou, construiu, mediu, calculou, e chegou até aqui e disse-me ele que vai até o final. Eu estou aguardando o orçamento da frente, irmãos, para desafiar os irmãos até novembro, entregar essa frente da foto, que ela não existe. Essa frente vai ser igualzinha na foto, só tivemos que inverter a porta, porque a árvore aí, o Ibama não deixa derrubar, né? Então tem que botar a porta para cá, a árvore fica, e a gente vai fazer uma grande fachada. Quem crê nisso, diga amém. Amém. A você, Bruno, né? E a sua esposa e a sua família, e aos seus filhos, que dispuseram de tempo, que você também tem outra atividade. A você, Igreja de Campo Grande, agradece imensamente sua dedicação, trabalho na construção, mesmo com suas próprias mãos, deste templo. Consagre ao Senhor, meu querido, tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Assina Pastor Carlos, Elias Souza Santos, Felipe Tavares. Eu vou pedir agora que os irmãos da Alhambra, junto com a primeira igreja, esses irmãos, todos fiquem de pé, vão dar uma salva de palmas, porque este homem merece a gratidão dos irmãos. Vamos todos juntos? Receba, querido, em nome da igreja, sua gratidão. Obrigado, querido, em nome de Jesus, tá bom? Louvamos a Deus por esse projeto e por esta bênção. Fiquem todos de pé, vamos impor as mãos sobre esses irmãos, nós vamos orar e a nossa gratidão e pedindo que as bênçãos de Deus estejam sobre as vidas desses irmãos e sobre as suas famílias. O trabalho não terminou. Para terminar essa missão, nós vamos ter que andar mais do que novembro, dezembro ainda, com toda a estrutura externa. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Estenda as suas mãos. Senhor, nós impomos as mãos sobre esses servos. Sem servos desse tamanho, sem servos dessa grandeza, essa obra não seria feita. Por isso eu peço que na imposição de mãos da igreja, o Senhor cubra com todas as bênçãos espirituais, conquistadas nas regiões celestiais em Cristo. Cubra essas famílias, cubra os casamentos, cubra os seus filhos, cubra as suas descendências, e que eles sejam abençoados, porque eles muito abençoaram a nossa igreja. É a nossa oração com eles e por eles. E o povo de Deus diz... Estamos aqui nesse dia maravilhoso com a inauguração da Missão Alhambra, um projeto missionário da PIB de Campo Grande. E eu estou aqui com o nosso missionário Humberto, da Junta de Missões Nacionais. Humberto, como foi para você participar desse momento aqui, dessa inauguração? Irmãos, é uma alegria imensa, nós como Junta de Missões Nacionais, poder testemunhar aquilo que Deus tem feito, primeiramente na vida da primeira Igreja Batista em Campo Grande. Nesse tempo difícil, tempo de pandemia, e a igreja aqui investindo forte nessa missão. E o mais interessante de tudo, que eu estava ali participando e vendo, a igreja não parou de investir na obra missionária no Brasil. A igreja continua enviando missionários, continua sustentando, continua realizando as campanhas missionárias. Nós louvamos a Deus por essa amada igreja, louvamos a Deus por toda a diretoria e por você, membro, ofertante, participante, que ama e que ora pela obra missionária no nosso Brasil. Nós temos a certeza que esse local será um local de transformação na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vão se render aos pés de Jesus aqui nesse local. Parabéns, Primeira Igreja Batista em Campo Grande, parabéns, Missão Alhambra. Juntos nós vamos cumprir com a nossa missão, que é alcançar todos com o Evangelho. Amém? Você que tem contribuído financeiramente, você tem dado a sua vida com o tempo, você que tem orado por este trabalho, glorifica agora o Senhor. Em tempo de pandemia, como é que nós fizemos isso? Porque Deus é conosco. O Senhor falou, vai, nós vamos. Marcha, a gente marcha. Para, a gente para. 50 dias de chuva, não é para fazer nada. É para orar, para clamar e para ouvir do Senhor. E o Senhor continua a obra. Porque a verdade do Senhor, aleluia. Irmãos, as verdades do Senhor não caem por terra. As verdades do Senhor, elas permanecem para... Então vamos louvar o Senhor? Seja exaltado o nome do nosso Deus. Te louvamos, te agradecemos.
Agora nós estamos aqui com o pastor Henri, pastor da juventude da PIB de Campo Grande, e a juventude não poderia deixar de estar nesse momento aqui de inauguração de mais uma igreja. Pastor, na sua concepção, sendo pastor da juventude, qual a relevância dessa inauguração para a vida da juventude da nossa igreja? Na verdade, a gente sabe que uma igreja que está viva, uma igreja que tem vida, né, que cumpre o chamado do Senhor, é uma igreja que tem jovem, uma igreja que tem jovem não apenas porque tem força, né, saúde, mas porque tem a vitalidade, a disponibilidade de trabalhar. E a minha experiência aqui, desde o final de 2013, quando eu era um jovem vocacionado e recém-formado de seminário, nesse momento do início, vendo ainda a sala lá de trás, os pequenos tijolos ainda acontecendo e as aulas, eram jovens que faziam, eu como jovem também, agora nem tanto, mas eu como jovem também fazia, e trouxe muitos jovens também da nossa igreja para trabalhar, e depois, mais à frente, assumi então o Ministério da Juventude da igreja, e a igreja continua investindo aqui na Alhambra também com a participação dos jovens. Então, por exemplo, a juventude vem aqui pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao ano, de forma oficial, porque tem o extraoficial, né? De forma oficial para, né, fazer evangelismo, vai na rua, vai nas casas, faz o culto, e naturalmente com a inauguração desse templo, é fruto também do trabalho desses jovens, e aqui nesse lugar, muitas vocações foram percebidas, discernidas, confirmadas, muitos talentos foram desenvolvidos, e não acaba aqui, como o pastor falou no culto, né? Não acaba aqui. Aqui é a primeira etapa. A segunda etapa é ano que vem, quando organizaremos a igreja. E assim continuaremos como Igreja Alhambra, trabalhando aqui também. E aí seremos parceiros como Igreja Batista de Campo Grande e Alhambra. Juventude trabalhando faz parte de todo o processo de uma igreja. Uma igreja que tem vida, é uma igreja que tem jovem trabalhando, e a Alhambra é prova viva disso. O que vimos aqui hoje nesse culto, nessa inauguração, é a certeza de que a igreja de Campo Grande está viva e a Alhambra nascendo também com toda a vitalidade de um jovem cristão servo do Senhor. Só nos resta nos render e adorar, e render glórias e louvores ao nome dele. E a canção que nós separamos aqui do coral Teus, coral de jovens e adolescentes da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, é uma canção que reforça que acreditar no Evangelho é ir, é caminhar seguro, mesmo que a gente esteja sozinho. E eu queria então que você fizesse uma reflexão, é uma canção até de certa forma bem humorada, mas a letra nos faz lembrar, refletir. Se realmente acreditamos no Evangelho, estamos dispostos a caminhar, confiados e confiando numa segurança, ao ponto de olhar à nossa volta, mesmo que não haja ninguém, nós estamos seguros, porque é Ele que nos chamou. Isso é fazer missões. Fazer missões não é só nas grandes inaugurações, mas grandes inaugurações são grandes momentos de agradecimento e celebrações. Mas acima de qualquer coisa é ser fiel tanto no pouco e também no muito. Portanto, reflita nessa letra que vamos cantar. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro, mesmo que seja para todo mundo olhando, né, sozinho. Na verdade, nós não estamos sozinhos, nós estamos com a maioria, que é o Senhor. Vamos cantar? Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver se olhar de perto e provar a alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no
Vem olhar de Vem olhar de perto a alegria que é chorar. Acreditar. acreditar. O Evangelho é E caminhar sozinho, seguro até sozinho. Acreditar. Estamos aqui com o pastor Adiel, pastor do Ministério de Integração, e hoje nós queremos saber como o Ministério de Integração, hoje, pastor, está se sentindo por participar da inauguração de mais uma filha da PIB de Campo Grande. Foi um privilégio, né? Toda a equipe de recepção, de apoio. Nós tivemos 140 carros aqui hoje no estacionamento. Utilizamos o campo de futebol. Então, a equipe de integração ela teve a participação de tentar ajudar a organizar toda a estrutura que foi montada aqui externamente. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de participar. Obrigada, pastor. Foi para a gente também um prazer ter a nossa igreja trabalhando efetivamente nessa inauguração. Amém. Irmãos, que privilégio nosso chegar numa noite dessa e poder ver o que Deus está fazendo aqui. Quando a gente começa um projeto desses, a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. O desafio e a vontade de olhar para trás muitas vezes é grande, e nós sabemos que é grande, mas diante de Deus nós nos apresentamos aqui para dizer para o Senhor e ao Senhor que nós queremos, sim Senhor, nós queremos fazer a tua obra. Eu queria que você se colocasse de pé e abrisse a palavra de Deus em 1 Crônicas. São duas crônicas, tem a primeira e a segunda. Eu queria que você abrisse na primeira crônica, 1 Crônicas capítulo 29. Eu queria ler com os irmãos os versos de 1 a 14. Eu sei que a leitura é longa, mas foi por isso que nós fizemos esse culto mais enxuto, somente com a dedicação do templo, deixando as demais atividades para amanhã. Tem batismo amanhã. Eu quero convidar a todos que puderem estar aqui para... Acho que é a primeira celebração de batismos aqui no templo, e será talvez a primeira celebração à noite com a estrutura formal de culto já concluída. Então eu quero convidar os irmãos, todos que puderem, estarão aqui. Eu não posso estar, eu peço perdão à igreja. Eu tenho na igreja na noite lá 15 batismos, nós fizemos exatamente separado para não haver um colapso de batismos, né? 20, 30 batismos, nós dividimos os daqui aqui, bonitinho, e os da sede lá, para não termos um tempo maior para os irmãos. Mas é para mim uma alegria saber que chegamos a esta data. Eu sugeri ao pastor Wilson orar com os irmãos, deliberar essa semana com a liderança da igreja local, se a data de organização da missão em agosto não é a melhor data para no ano que vem organizarmos aí a igreja. Os irmãos estão na dúvida. Nós não estamos organizando a igreja, ela é uma missão, continuará como missão. O nome igreja é um nome para fora, porque precisa mostrar para a comunidade que ela é igreja, mas ela é missão da sede primeira igreja. E acreditamos, se a liderança fizer o trabalho direitinho, os ensinos das doutrinas forem feitas, a liderança tiver condições de ser examinada como igreja, em agosto, quando ela fizer 10 anos, no exato dia em que ela fizer 10 anos, nós podemos transformar a missão em igreja. Amém, irmãos? Orem sobre isso. É um desafio. Pastor Wilson, Ed, na liderança, vai ter muito trabalho, mas planejado, pensado e doutrinadamente a igreja, nós fazemos um pré-concílio com a nossa liderança da igreja antes, vemos se está pronto e chamamos os pastores e as igrejas do bairro para fazermos a consagração. Eu creio que daqui a um ano nós estaremos aqui de novo para ver essa igreja organizada, com autonomia, com independência, para seguir aí a sua história, tá bom? Aí depois o pastor vai explicando como funcionará a delimitação da parte da igreja do sítio, da primeira igreja, que continuará funcionando normalmente nas mãos da igreja, que é o destino dela e a propriedade dela para atender a nossa sede lá. Eu queria que você lesse comigo, acompanhando, 1 Crônicas 29, de 1 a 14, e nós vamos meditar rapidamente com o tema: quais são os valores presentes na construção de uma casa para servir ao Senhor? Quais são os valores presentes na construção de um templo cujo objetivo é adorar ao Senhor? Pensando nisso, eu queria contar a história de Davi, quando Davi recebe de Deus a orientação sobre como seria
construído uma casa para Deus, um templo para servir ao Senhor, e como Salomão, que recebeu a incumbência de construir, deveria proceder. Acompanhe conosco, 1 Crônicas 29, de 1 a 14, diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, o meu único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa do meu Deus, coloquei o meu coração na casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, repito, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Agora eu queria que os irmãos recitassem comigo a parte que Davi vai exaltar o Senhor. Toda a igreja comigo, exaltando ao Deus desta construção, para quem levantamos esta obra a servi-lo. Todos juntos? Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti. Apenas a última parte depois da interrogação, todos juntos, porque tudo vem de ti. Esta casa é sua, Senhor. Vamos orar. Deus bondoso, que privilégio meu, nos meus 52 anos de vida, nos meus 23 anos de ministério, ver esta casa erguida para o Senhor, não é para homens. Que mérito temos nós, tão pequenos, diante de um Deus tão grande, que tem, ó Deus, revolucionado o mundo com o seu amor e transformado o mundo com seus atos de misericórdia. Faça desse lugar, ó Deus, um lugar vivo de adoração. Unge os lábios do teu pastor todas as vezes que ele subir aqui, ó Deus, a este púlpito para proclamar uma mensagem de salvação. Unge a vida dos crentes, que sejam sal da terra e luz do mundo, e que ao olharem para os crentes desta igreja, o mundo diga: Jesus é bom, o Senhor é rei, a tua benignidade dura para sempre. Vem abençoar-nos, ó Deus, ao longo da pequena mensagem que preparamos, para que esta pequena mensagem seja um marco
nesta noite memorial, em que entregamos pelo menos a primeira etapa desta grande obra ainda tão desafiadora, que precisa, ó Deus, ser ainda acabada para a honra e glória do Senhor. Vem nos abençoar neste esforço, vem continuar colocando a sua mão sobre nós. É nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Os irmãos já sabem quais são os valores presentes na construção de um templo para Deus. Eu encontrei nesse texto alguns. Os irmãos sabem que Davi fora impedido, 1 Crônicas 17, está aí, 1 Crônicas 17. Davi fora impedido de construir o templo. Deus disse, não, Davi, não vai ser você. Davi era um guerreiro sanguinário, muitas mortes nas mãos. Deus disse, eu vou honrar o seu filho, para que a sua descendência participe da construção do templo. Este é o resumo do diálogo que Natan tem com Davi, em 1 Crônicas, capítulo 17, para você estudioso da Bíblia. Quando agora Davi, então, vai orientar o povo e vai começar a montar o fundo, o fundo para construir esta obra tão grande, ele não inicia e vai pedir dinheiro, ele monta um fundo, e depois que tem um fundo depositado, uma segurança de recursos, não é, Ademir? Ele parte para cima. Mas ele vai explicar para o povo por que esses donativos e essas ofertas podem chegar. Ele diz, dê um voto de confiança ao rei. Nós queremos fazer uma casa não para o rei, um palácio não para homens, uma casa para Deus. Não é um lugar onde Deus habita, não é. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é um lugar onde as pessoas vêm para a comunhão, vêm para exercitar a comunhão, vêm para se equipar, vêm para celebrar a sua adoração e dizer a Deus que ele, o templo do Espírito Santo, é muito grato a Deus pelas obras que ele realiza. A primeira afirmativa que Davi faz sobre os valores que estão presentes na construção de uma casa para Deus estão claramente colocados no versículo 1, não sei se você notou, no finalzinho do versículo 1, se você é batista raiz não fecha a Bíblia. 1 Crônicas 29, 1 diz assim, este palácio não será feito para homens, mas para o Senhor. O primeiro valor que eu encontro na casa de Deus e no templo que é edificado para Deus, pastor Wilson, é que ele é um templo não para homens, mas para Deus. Vamos repetir a frase, não para homens, mas para Deus? Não para homens, mas para Deus. Não haverá aqui placas para homens. Nós honramos os homens com placas, porque eles são templos de Deus. Mas neste templo não haverá nenhuma placa com o nome do homem, porque não é para homem, é para Deus. Quando eu olho um ensino como este, eu fico motivado a pensar o que tinha Davi no seu coração. Ele tinha toda a simplicidade, toda a autoridade daquilo que nós no Novo Testamento chamamos de o evangelho comprometido com as coisas do Senhor. 1 Crônicas 29, 16, veja o versículo, 1 Crônicas 29, 16, ele vai dizer, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos é para te edificar uma casa para o teu santo nome. Se nós pastores e todos nós pastores que construímos casas para o Senhor e templos para servir ao Senhor, lemos um texto como esse, temos que nos dobrar, que nossa única motivação a entrar num projeto como esse é o que Davi ouviu e passou para o povo, quanto mensagem de Deus daquela construção. Toda esta casa, 1 Crônicas 19, 16, que preparamos, é uma casa para edificar, uma casa para o teu santo nome. E ele reconhece, vem da tua mão, veja os textos, vem da tua mão e é o quê? Toda tua. Por que Davi faz isso? Porque Davi professa a confissão de um Deus que é grande. Irmãos, eu costumo dizer que templos desse tipo de construção demonstram o tamanho e a percepção que temos de Deus. Se nós construímos um templo, irmãos, pequeno para pessoas pequenas, dizemos que o Deus daquelas pessoas é insignificante e até de pouco valor. E queremos que não muitas pessoas venham ao templo, porque não tem espaço. Mas quando o irmão Davi e outros, como Bruno e tal, sentam e me trouxeram uma planta, um templo para 200 e poucas pessoas, nós tínhamos 20 naquela época, eu dizia, haja fé. Hoje tem 42 e já tem gente aí na fila de espera, está mais de 50, já bem mais. Mas naquela época, 20, e eu dizia, Senhor, nós estamos botando o dízimo do espaço. E quem vai pagar essa conta? O Senhor pagou a conta. Você diz assim, pastor, eu sou um homem de pouca fé. Não, irmãos. Eu já levantei uma igreja batista em Rita Vieira. Tamanho dessa, Igreja Batista da Graça. Eu já levantei uma igreja batista no Jardim Bálsamo, maior do que essa. Eu já levantei uma igreja em Bonito para 1000 lugares,
4 dessas. Está lá, eu fui lá visitar. Quando eu sentei, me conheceram. O pastor construiu a igreja. Eu inaugurei, foi a terceira igreja que eu inaugurei no meu ministério. Depois eu fiz a igreja de Barbacena. Davi tinha deixado um fundo lá, né, Davi? Davi fez um fundo lá, guardou um dinheiro. A gente pegou o fundo, foi lá para Barbacena. Na verdade, Davi, esse templo aqui é a mesma medida de lá, não é isso? Na verdade, nós pegamos a planta de Barbacena. Naquele tempo nós fizemos o que, Davi? Em 4, 5 meses, para a glória de Deus. Foi o primeiro tempo que eu construí. Quando nós chegamos aqui, começamos do zero, levando a Saveiro, voltando, uma obra fora do estado. Depois fizemos a inauguração de Silvestre, né, com a obra lá. Depois fizemos Joel, tá aí, cadê Joel? Joel? Aquela quadra lá é maior do que esse aqui. A quadra é linda. Fizemos lá atrás um espaço, banheiros. E hoje eu estou fazendo dessa aí a 7ª igreja, que no meu ministério eu organizo para a glória do Senhor. Não está fundada, mas que eu vejo o desafio da construção. Eu já organizei 7 igrejas nesses meus 23 anos de ministério. O que eu posso dizer a Deus? Qual é a compreensão que temos de Deus? Aqui Davi tem. Bendito seja, ó Senhor, versículo 10, acompanhe. Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Olha o que Davi diz. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, porque tudo que há no céu e na terra, porque tudo que há no céu e na terra, teu, ó Senhor, é o reino, tu estás o quê? Acima de tudo. Olha o verso 12, por isso que ele abraça uma obra tão grande. A riqueza e a honra vem de quem? Vem de ti. Ele diz, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Ele diz assim, agora, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. A motivação de Davi ao construir um grande templo, ele chamou aqui de um palácio para Deus, tem um hino que a gente canta, né, com louvor, um palácio, né, com honras, né, um hino, um canto ao Senhor. O que Davi estava dizendo é que ele sabia muito bem o tamanho do seu Deus e o Deus a quem ele servia. Por isso ele buscou pessoas e chamou multidões. Vamos erguer um santo lugar para servir e adorar ao nosso Deus. Eu vejo que Davi tinha, irmãos, a convicção correta do que é fazer para o Senhor e do que é servir ao Senhor. Eu me lembro da decepção que foi para o Espírito Santo de Deus quando Ananias e Safira trouxeram dinheiro na casa do Senhor. Já leram Atos capítulo 5? Acompanha aí, Atos 5:1. Um certo homem chamado Ananias e Safira e sua mulher venderam propriedade, diz o texto. Retiveram parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou somente uma parte aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Atos capítulo 5, verso 2, 3, disse então Pedro, Ananias, veja, porque encheu Satanás o quê? O teu coração. Quantas vezes, pastor Sidney, a motivação para trazer doações à casa de Deus são motivações absolutamente equivocadas. O Espírito não tem, Neuzi, nenhuma alegria nessas coisas. Podiam vender o terreno para quem quisessem, podiam dar o valor a quem quisesse. O Espírito Santo afirmou, sendo o teu terreno, fazia dele o que você queria. Mas não pode vir na casa de Deus, vender um terreno, dizer que trouxe o valor todo e entregar só a metade. Irmãos, isso é falso testemunho. O coração está cheio da miséria de Satanás. Eles queriam comprar, na verdade, os mesmos atos de misericórdia que a igreja teve com Barnabé. Porque Barnabé foi elogiado porque vendeu propriedades, trouxe, todo mundo elogiou Barnabé como um homem bom e de consolação. Eles ficaram com inveja e disseram, queremos o mesmo título. Mas veja bem, não tinham coração para comprar, queriam comprar com dinheiro. Quando pensamos na obra que Davi realiza para o Senhor, o que eu vejo aqui, primeiramente e claramente, que não é Satanás ou a motivação satânica ou para a sua própria glória que enche o seu coração. Ele está motivado pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Irmãos, o que é de Deus subsiste. O que é para Deus subsiste. Se você vê um templo fechado ou não funcionando, se você vê um templo que não está operando e ganhando almas, pode ter certeza, alguma coisa errada na motivação, alguma coisa errada na ação, alguma coisa errada desde o edifício do projeto de construção, porque quando Deus está nesse negócio, funciona. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me lembro daquele sábio conselho que deu Gamaliel quando estavam discutindo sobre então calar a voz de Pedro, calar a voz dos discípulos. Ele estava perguntando, vamos parar essa gente, vamos prender essa gente, vamos proibir de pregar? E Gamaliel disse, não façam isso não. Gamaliel diz em Atos 5:36, Teudas se levantou pregando, multidão acompanhou, foi fogo de palha. Depois se levantou um tal de Judas, Galileu, alistou, levou um povo sobre si, deram poucos ouvidos, e os que deram poucos ouvidos foram dispersos. Ele disse assim, veja, se esses homens são de Deus, deixem pregar. Se eles são de Deus, deixem pregar, porque se Deus está no negócio,
Quem somos nós para lutar contra Deus? Mas o conselho dele é, agora, se não é de Deus, esta obra por si só se desfará. Sábio foi Davi, ao apelar à multidão no dia em que apelou para a construção de uma casa para Deus. Palácio, não para homens, mas para Deus. Repita comigo, não para homens, mas para Deus. Quando isso tomar o nosso coração, essa é uma pedra fundamental de um edifício, é uma pedra fundamental de uma construção. Segundo lugar, segundo valor que eu encontro e estará presente na edificação de uma casa para Deus. Dê uma olhada em 1 Crônicas 29:3, acompanhe o texto. 1 Crônicas 29:3 diz assim: porque tenho posto o meu coração na casa do meu Deus. Ele pode traduzir por coração, ele pode traduzir por afeto, né? A expressão. Porque tenho posto, a versão da NVI diz, eu tenho posto o meu amor na construção deste templo para Deus. Tenho posto o meu amor. Irmãos, o segundo valor que eu encontro na construção de um palácio para Deus é a alegria de uma casa edificada com o coração. Como Ananias e Safira colocaram, o coração estava cheio das obras de Satanás, aquilo foi destrutivo para eles. E, obviamente, esvaziou a igreja da beleza e da glória do Senhor. Até porque eles morreram e foram sepultados ali, diante do homem de Deus. Agora veja, quando alguém está motivado corretamente, chega colocando o seu coração na obra do Senhor. A Bíblia diz que Davi colocou não somente o coração, sabe, Bruno, mas todo o seu esforço. Veja o verso 2. Ele disse, estou colocando, 29:2, todas as minhas forças. Quando entramos num projeto, devemos entrar no projeto com o coração e com a alma. Devemos entrar com o coração, com a nossa alma e com o nosso entendimento. Homens que fazem isso, irmãos, não recuam. Estão convictos do que estão fazendo, estão convictos da visão que receberam do Senhor. 1 Crônicas 29:2 é um desafio para nós pastores quando iniciamos um projeto de plantação de igreja. Nossa igreja está na 32ª filha a ser organizada. Se for organizado o ano que vem, será a 32ª filha, se alguém não passar à frente, né? Em 12 meses, tudo pode acontecer. No reino de Deus, na mão de Deus, eu já vi tudo acontecer. Hoje, o tempo pronto. Se nós vamos organizar, antes de organizar outra igreja, Deus sabe. Mas veja o que nós aprendemos aqui. Força e coração trazem sentido à edificação da igreja. O que isso resultou? Veja o versículo 9, 1 Crônicas 29. O povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque, veja, com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. A perfeição de um adorador, a oferta de um coração íntegro, irmãos, vai trazer alegria na casa do Senhor. Eu me lembro daquela história antiga, você conhece, de alguém que vai passar, Bruno, num canteiro de obras. Podia ter acontecido aqui. Estavam 3 funcionários da empresa BLV, engenharia. Estou inventando aqui a história. E estavam lá trabalhando na hora em que estavam fazendo os fundamentos da obra, Bruno. Chegou lá um curioso estagiário, né? E perguntou para o primeiro assim, meu amigo aí, o que você está construindo? Ele disse, você não está vendo? Eu estou quebrando pedra. E ele com a marreta, uma luva, e pá, abrindo as rochas para jogar na fundação. Estou quebrando pedra, ganhando mal, sofrendo, morrendo de trabalhar, estou com dor nas costas, minhas unhas estão quebradas, esfoladas. Sinceramente, meu amigo, estou aguentando não. Aquele estagiário chegou para o segundo e perguntou, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Ele disse, como ele está quebrando pedra, eu vou além. Eu estou ganhando meu sustento. Eu vou sustentar a minha família, saio daqui levando algum dinheiro para casa. Ele foi para o terceiro. O terceiro era sorridente, alvissareiro, assoviava, cantava, quebrava pedra, jogava no pé, de lado chutava. É tipo Ademir, assim, todo descolado. Olhando aquele sujeito interessante, ele perguntou para o terceiro, o que você está fazendo aqui? Eu soube que é uma casa para Deus. Eu estou construindo um templo para o Senhor. A motivação diz tudo. O valor inspira. A beleza de um lugar, irmãos, está na natureza daqueles que constroem com o coração que nele colocam. Se nós queremos trabalhar insatisfeitos, nossa insatisfação vai perfumar cada uma dessas janelas. Mas se com o coração e com alegria fazemos um tempo para Deus, eu vou dizer, eu estou sorrindo, trabalhando, quebrando pedras, porque eu estou construindo uma casa para Deus. Todos que colocam o coração no projeto do Senhor verão a alegria do Senhor neste projeto. 1 Crônicas 29:9.
O povo se alegrou voluntariamente, porque o coração do povo era perfeito e inteiro diante do Senhor. Onde está seu coração? Sabe, Angélica, o profeta Isaías denunciou o povo quando adorava a Deus sem coração. É possível adorar sem coração. Isaías 29:13 diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ninguém vai levantar uma casa para Deus se não colocar primeiro o seu coração. 1 Crônicas 29:2, eu pus ali o meu coração. 29:3, eu pus ali o meu coração, eu pus ali o meu afeto. Veja, por gentileza, o versículo 16, né? Versículo 16, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos é para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Veja o versículo 18, ele vai dizer: Senhor Deus de Abraão, Isaque, Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos, veja, do coração do teu povo, diz ele, encaminha o seu coração para ti. Se o homem colocar o coração, irmãos, isso aqui é pequeno. É provável que esse tempo tenha que avançar até aquele lado lá e talvez no segundo andar, porque as pessoas que estão aqui colocam nesta obra a certeza de que esta casa não é para homem, é para Deus. E eu coloco nisso o meu coração, a minha família e a minha vida. Trabalhamos não para homens, mas para Deus. Deus vê os corações. Quando Jessé ouviu isso de Samuel, aprendeu a lição. Deus não vê como vê o homem, disse Samuel a Jessé. Deus vê o coração. 1 Crônicas 29:17, Deus sonda o coração e a integridade do seu povo. Oremos, irmãos, oremos pelo coração leal dos crentes. Oremos para que os crentes se apresentem com um coração leal, digno e verdadeiro ao Senhor. O texto é muito claro no verso 18, que os pensamentos do coração do teu povo sejam leais, totalmente leais e devotados ao Senhor. O Senhor Jesus, ao pregar o sermão, ele dizia, Mateus 6:21, onde o homem colocar o seu tesouro, coloca ali também o quê? O seu coração. Ah, eu não vou construir, não vai porque não colocou o coração. Ah, eu não vou doar, não vai doar porque não colocou o coração. A sua prioridade, o seu coração, querido, está em outro lugar. Um dia me perguntaram, pastor, por que o senhor não foi? Eu digo, não foi porque não era prioridade. Não tenho desculpas. O que eu vou dizer? Eu não fui. Eu fiz isso, fiz aquilo, peguei o carro, subi, desci, dei aula, orei, fiz, tal. E lá o senhor não foi. Não foi porque não era prioridade. Eu dei prioridade a outras coisas. Deveria ter dado a você, mas não dei. A verdade nua e crua, aonde você coloca o seu coração, ali vai estar também o quê? O seu tesouro. Ou colocou o seu tesouro, coloca ali o seu coração. Ao terminar essa pequena mensagem, irmãos, vamos ao versículo, capítulo 29, verso 5. 1 Crônicas 29:5. A grande pergunta que não quer calar, e encerramos o sermão com ela como conclusão. 1 Crônicas 29:5. Ele disse, trago ouro para objetos de ouro, prata, para toda a obra de mãos dos artífices. Ele diz assim, pergunta, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer o quê? Voluntariamente ao Senhor. A pergunta que faço hoje é, quem hoje está disposto? Levanta a mão. Quem está disposto? Levanta a mão. Mas eu nem disse para quê, glória a Deus. É isso. Olha isso, pastor. Já pode comprar a fachada, pastor. Um exército de gente disposta, ninguém pode derrotar. Um exército de gente que dispõe o seu coração. Dispor, irmãos, é como colocar o exército em fila. Sentido? Você coloca um exército, todo mundo em disposição e em marcha. Irmãos, a vitória é nossa ou não? Já dizia o rei Josafá, esta batalha não vamos pelejar, porque esta batalha não é nossa. Ela é de quem, irmãos? Porque o povo estava disposto. O povo entendia o Deus que estava por trás dessa obra. Aqueles irmãos, o seu rei, obviamente o filho dele, então Salomão, quando vão iniciar aquela obra, sabem, a vitória é certa em nome de Jesus. Não é que não teremos lutas, teremos. Aquele tempo foi destruído, irmãos. Precisou ser reconstruído, porque o inimigo, irmãos, não brinca de ser diabo, ele trabalha para oprimir a igreja, mas quando levantamos e alguém derruba, nós levantamos e construímos, sabemos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Foi a disposição daquele povo que levantou aquela obra. Por quê, irmãos? Servir dá trabalho, construir dá trabalho. Ninguém gosta do zangão, ninguém. Todo mundo gosta da abelha rainha. Do zangão, não. Mas não se faz uma colmeia sem zangão. Nada a ver.
Tem dinheiro? Tem não. Dá para fazer? Hoje não. Amanhã faz. E amanhã tem? Hoje não. Não é assim, Davi? Todo mundo gosta da abelha rainha, né, mas o zangão é muito bom. O zangão administra, o zangão paga as contas, o zangão faz funcionar, o zangão disciplina, e é no ministério do zangão que o negócio desse fica de pé, porque o molengão não bota um negócio desse de pé não, irmãos. Não bota não. Ele se perde, ele se atropela, né? Ele é divertido, é engraçado, mas não bota de pé não. O que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, é que o trabalho requer disposição. Tem que levantar cedo, tem que estudar, tem que andar, tem que trabalhar, tem que projetar, né, Bruno? Tem que imprimir a cópia, tem que brigar com o funcionário, tem que chegar no horário, tem que cobrir quem falta, porque servir dá trabalho. Repita comigo: servir dá trabalho. Quem está disposto? Trabalho é palavra comum do vocabulário de Jesus e é o motivo pelo qual uma obra dessa tem que ser levantada. João capítulo 5, 17. Meu Pai trabalha até agora e eu também? Aleluia, eu também trabalho. João capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Por quê, irmãos? A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mãos ao trabalho, crentes. Levantemos casas para o Senhor. Coloquemos, irmãos, toda a nossa certeza de que este tempo não é para homens, mas para o Senhor. Coloquemos nesse projeto não o nosso orgulho, a nossa vaidade. Coloquemos nesse projeto o nosso coração, a nossa verdade, a nossa pureza, a nossa fidelidade, a nossa oferta, a nossa integridade. Porque esta casa não é para homens, é para o Senhor. Aqueles homens colocaram, irmãos, bens à disposição. Não se faz uma obra dessa sem dinheiro e sem bens. Versículo 7, veja capítulo 29, versículo 7. Ele disse: deram para o serviço da casa do Senhor 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 12.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. Pastor, pega com o Davi o relatório de todos que ofertaram e tudo que entrou. Leia aqui para os irmãos e digam: glória a Deus, porque pessoas se dispuseram. Quem está disposto a levantar uma casa para o Senhor? Aí Davi diz assim, para terminar: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Diz o texto: porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Damos porque não é nosso, nós só devolvemos. Nós somos só mordomos. Quem é que é mordomo das coisas de Deus? Levanta a mão. Então eu posso contribuir porque eu não sou dono. Eu sou mordomo do que Deus me deu. Eu me lembro, e você me pergunta, por que construímos casas de acolhimento como essa, para comunhão, para fazer obras sociais, para visitação, para salvação e pregação do Evangelho? Por um motivo. Exatamente um ano atrás, 15 de agosto de 2021, o grupo ultraconservador do Talibã retomou o controle do país. 15 de agosto de 2021, que dia terrível. Eu vi gente pendurada nas asas do avião caindo do céu, porque não entraram no avião e de lá do alto despencaram, morrendo. Quando eu vi aquelas cenas de horror, eu disse: Angélica, eu vivi para ver isso. Eu nunca imaginei. Pessoas correndo para navios, para não sei o quê, para barcos, para não sei, avião, para onde tiver carro, porque queriam fugir do país, porque naquele dia o exército americano tinha deixado o quê? O país. Que responsabilidade um país tem quando vota num presidente? Olha o que um homem fez lá. Tirou assim, do dia para a noite, todo o exército. Aquelas famílias se viram amarguradas. Uma menininha saiu de lá. Ela foi parar, foi qual cidade que ela foi parar? Não, eu falo lá teve uma outra cidade antes de chegar no Brasil, um outro país, né? Eu esqueci o nome do país, vê se você lembra aí. Ela saiu do Afeganistão, foi para outro país, é do lado ali, eu esqueci o nome. Paquistão, é esse, Felipe, você tem professor de missões. Ela sai do Afeganistão, vai para o Paquistão, fica escondida lá, com a família dela. Ela, a mãe, a irmãzinha e o irmão, e o tio dela. Estão lá, sem futuro, sem destino, amassadas, não tem para onde ir. Uma junta que você contribui, dá dinheiro, bota aquela família no avião, traz para São Paulo, Morungaba, esse é o nome do lugar. Um dia bota essa gente num carro, num avião, traz para o Rio. Essa menina vem parar na minha igreja para tomar café na minha mesa. Eu entendi quase nada que ela falou. E fala daqui, fala de lá, não fala inglês, aí e vamos lá. A gente se entende pelo amor, amém, irmãos? A menina vai para o culto, a mãe vai para o culto, uma hora dá um microfone para a menina. Ih, Jesus!
que essa menina vai falar? A menina chegou lá e disse exatamente assim: Cristo dá louvor. E começou. Isso é o quê? Cristo dá louvor. Aí começou, com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé. E eu pensei, isso não vai acabar nunca. Porque era com a mão, com outra mão, com o pé, com a cabeça. O tio dela já estava assim: corta, pastor, corta, deixa ela louvar. Sabe por quê? Porque ela estava morta e reviveu. Ela estava perdida e foi achada. Ela perdeu identidade, família, carinho, país, mas está vindo para uma igreja, provavelmente vai ser adotada pela nossa igreja para morar aqui com a gente, para estudar, e a gente vai cuidar de tudo, porque ela vai dizer: a Cristo dá louvor. Com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça. Porque a obra de Deus, e a voz, porque a obra de Deus você faz de corpo inteiro. Quer fazer uma obra dessa? A Cristo dá louvor. No bolso, põe a mão, põe no coração, passa o pix, mexe na cabeça, solta a voz e diga: porque do que é teu, tu damos. Ao Senhor pertence. É para salvar meninas como essa, que o inimigo não vai levar, enquanto a igreja de Jesus estiver de pé, para dizer: esta é uma casa não para homens, mas para Deus. E que para tanto, o Senhor nos abençoe. Amém? Palmas ao Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus pelo privilégio de ver esta casa erguida para a honra e glória do Senhor. A minha oração pelos irmãos, porque eu estou certo. Quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes a ti? Diz Davi: porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Fique de pé. Irmãos, nós estamos agora aqui com o pastor Wilson, pastor aqui da Missão Batista em Alhambra, nosso missionário, seu missionário. E eu queria perguntar agora, pastor Wilson, o que representa esse dia para você, para a igreja em Alhambra, né? Tantos irmãos já, muitos já para se batizar. Nós agradecemos a Deus, mas como está o pastor hoje? Pastor Wilson, pastor da missão, que está aqui já há bastante tempo, vê esse templo agora construído, já com foco, um alvo para se tornar igreja. O que o senhor tem a dizer para nós? Primeiramente, dizer que gratidão à Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Como dissemos ali à frente, nos confiou de que poderia surgir uma igreja neste local. O templo foi construído, está em andamento, e a alegria é maior. Para quem já conviveu debaixo de uma árvore, de uma tenda, de um galpão, e hoje tem um local realmente confortável, tá, pastor Felipe? Mas de alegria, mas principalmente a nossa alegria é ver o envolvimento da igreja, tá bom? Dos pastores, ver o envolvimento do departamento de evangelismo aqui bem representado, dos irmãos, veio aqui a Angélica juntamente com os corais aqui representados. Então, eu creio que a maior alegria é ver os irmãos, a nossa parceira, realmente dando uma contribuição para a filha que está sendo gerada. Então, isso mobilizou o pessoal aqui, a alegria de ano que vem não ser uma filha saindo como uma rebelde, mas sim com amor, alegria, né, para uma igreja mãe que tem cooperado conosco. Amém. Nós também, né, como Igreja Mãe, ficamos muito felizes nessa parceria, em participar daquilo que Deus está fazendo, né? Porque a glória é somente para Deus. Nós agradecemos a você. Continue orando por esse projeto, por esse trabalho, para que o Senhor faça multiplicar discípulos neste lugar e que a partir daqui também outras igrejas possam ser organizadas, missionários enviados, e assim o reino de Deus vai se expandindo. Então nós te agradecemos e até a próxima. Amém, irmãos, nós estamos aqui agora com a Margarete, que é vice-presidente da Missão Batista em Alhambra, e eu também quero perguntar para ela: Margarete, como foi hoje o seu sentimento de ver essa obra aqui, quase pronta, né? Ainda faltam alguns detalhes, mas como que foi você, como membro aqui da missão, participar desse dia histórico? Momentos de muita alegria, muita satisfação, muita gratidão a Deus. Isso aqui é um sonho que a Igreja Mãe, junto com os membros, estão ajudando a gente a realizar.
Nós queremos trabalhar, evangelizar essa rua, e isso só vai ajudar. Se com uma tenda a gente já trazia gente demais, né? Agora com o templo a gente vai abençoar vidas, e a gente somos muito gratos a todos e a Deus principalmente. Amém. Fica aqui, né, a mensagem, o recado da Margarete para todos nós. Vamos continuar trabalhando e avançando para o Rei e pelo Reino. Para entrar, e amanhã mais 7 que vão ser batizados. Vamos chamar aqui os que estiverem presentes, venham à frente. Adriana Oliveira, Ágata Cristina, vem à frente. Beatriz, Carla Verônica, Carmelita Marques, Glauber, Cristina, Débora Mota, Edna, Érica, venham à frente, irmãos. Eric, Fábio, Guilherme, Isabel, Juliana, Karine Cordeiro, venham à frente, igreja. E se você já sabe que é membro da igreja, venha, não espere chamar não. Lucas, André, Lucas Rodrigues, Luiz Augusto, Marcelo Guimarães, a Margarete, Maria José, Marilene, Mateus, Noemi, Norma, Odair, Paulo, Pedro, Rita, Roberto, Rosane, Rosenilda, Moreno, Sérgio Radunes, Valdenir, Valner, Vânia, Wellington, Wilson Martins, Irã e Yuri. E se você já pediu a sua carta, se sente à vontade, entendemos que não estão como membros arrolados, mas já sabem que são membros e já estão aqui com o seu coração. Eu não posso me responsabilizar por isso. Venha para cá, fique aqui. Nós publicamos os membros por uma questão de respeito às igrejas. Mas você venha, se você já sabe que já está. Por exemplo, vai se batizar amanhã, já está, venha. E vamos cantar com você, dando posse a você, assumindo esse grande tempo para levar adiante esta grande igreja para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastor Sidney, ele tem uma palavra, a igreja fica de pé, a igreja é jovem. Pastor Sidney, dê a sua palavra. É só o Sidney que tem a palavra? Tem mais ninguém não? Tem algum outro pastor, alguma representação? Tem o Silvio? Depois então eu vou dar uma palavra para os pastores apenas, mas eu quero fazer do presidente, que eu entendo que é um ato oficial, tá bom? Graças e paz a todos. Em nome da nossa Associação de Igrejas Batistas do Oeste Carioca, gostaria de passar as mãos do pastor Wilson, que tem um grande desafio de proclamar o evangelho de salvação nesta localidade. E aqui um livro da Pérola das Cartas de Paulo, que com certeza irá lhe abençoar muito no seu ministério, e outros materiais com certeza vão ser de grande importância para você. Deus abençoe. Agora a equipe de louvor está com o microfone aí. Irmãos, aí é para vibrar, é para levantar a mão, é com a cabeça, é com a voz, é com o pé, porque a igreja vem. Vamos juntos louvar o Senhor? Mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Um barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. O plano do Senhor é que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a batalhar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Vivendo em toda parte a igreja vem, levando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem.
é a igreja do Senhor Jesus. Esse é o estandarte da igreja, o nome de Jesus. Amém? Erga sua mão e repita comigo sobre a igreja que hoje recebe a casa para administrar, para pregar o evangelho, para batizar nesse batistério e ganhar almas. Aponta sua mão e repita comigo: igreja de Alhambra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Abençoado seja a igreja. Feliz e abençoado o ministério em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos, podem sentar-se. Amanhã tem mais. Amanhã vocês têm um domingo incendiado. Amanhã isso aqui é pequeno. À noite tem batismo, tem festa para a glória do Senhor Jesus. Eu quero neste momento, enquanto os irmãos estão descendo, dar ao pastor Wilson a palavra para ele apresentar os pastores presentes. Se ele desejar dar a palavra, vai conceder a palavra aos pastores. Quando ele terminar, irmãos, ele me devolve o microfone, eu vou chamar o coral Exultação, vou dar a bênção apostólica e a gente vai dizer aleluia, aleluia de rendo, para terminar esse grande culto ao nosso Deus. Pastor Wilson, pelo tempo que você precisar, porque esta casa não é sua, é do Senhor, mas o tempo fica com o irmão. Glória a Deus. Que bênção, irmão, que bênção. Bem, amados, eu louvo a Deus, sabe, pastor Carlos Elias, porque ontem completei o 33º aniversário de ministério, eu e Edna, e foi uma trajetória, com 25 anos nós saímos do Rio de Janeiro, fomos para o campo missionário. Então, aqui não é o primeiro tempo que nós estamos contemplando, fazendo essa dobradinha com a igreja mãe, mas o pastor Carlos confiou em nós. Tá? Eu me lembro que quando, através, Tia Tiana, cadê tu? Ali, ó, aquela irmãzinha, fique de pé. A irmã Sebastiana Santos Sabino, pode sentar. Ela é a culpada, pastor, de tudo acontecer, tá bom? Ela é a culpada, porque foi a primeira pessoa que se converteu no nossa família. E quando eu estava em Canindé, Ceará, foi a primeira missionária que me visitou lá no Ceará. Eu louvo a Deus pela vida dela. E, através do marido dela, eu apareci aqui, jogando bola aqui, né? Pelo gasto, né? E tornou Futebênção, pastor Elber, poxa, que menção, pastor, que benção, né? Fazendo ali esse histórico, e me apresentou o pastor Carlos Elias. Quando eu cheguei, em 2013, falei, pastor Carlos Elias, olha, estou aqui para servir. Tinha 24 pastores, ele falou assim para mim, olha, tem muitos pastores aqui, pastor, na época tinha 24, pastor, e aí eu falei, não, só estou aqui para servir, mas aí descobriram que eu era missionário, não, você pode começar um trabalho aqui. E eu louvo a Deus, porque a minha esposa, a Edna, foi perseverante. E com as crianças, eu tenho que citar a Roseli, a Rosilene, Silvia, Edna, Natan, Ayrton. Eu lembro desses irmãos que nós nos reunimos ali debaixo essa árvore aqui, irmãos. Essa árvore que dava sombra para lá. A gente começou ali, debaixo de uma árvore. Depois ele foi abençoando aquela área ali. Aí o pastor Carlos Elias chegou rapidamente. Vamos fazer um croquis aqui para construir aquele galpão. Foi coisa rápida, né, pastor? E ali, junto com o saudoso irmão Baense, que ele foi construir em 6 meses aquele galpão. Ficamos ali, pandemia veio, e agora? Aí Deus orientou, vamos montar a tenda, né? Então, alguns aqui participaram da tenda neste lugar aqui, a tenda. E a última vez que essa tenda foi reunida, ali naquele espaço, já estava o pastor Felipe aqui, no dia da pedra fundamental, né, que saiu ali a foto. Nós louvamos a Deus, porque isto aqui é um trabalho de parceria. É a igreja PIB de Campo Grande, estamos aqui para servir. Mas, olha, pastor, aqueles 42 ali, já está passado, tá bom? Já tem mais 10 que já estão confirmados, e o total nós temos, com as crianças, cerca de 100 pessoas aqui já entre nós. Para a glória de Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória. O Senhor nos chamou para esse momento porque tinha uma igreja que é parceira. E eu quero louvar a Deus, sabe, pastor? Eu não tenho aqui dar alguma coisa para ti. Tá bom? Tu deu tanta coisa para o pessoal aqui. Mas eu quero agradecer, tu é alvo de nossas orações, tá? Porque tu confiou em nós. Tá? Tu olhou aquele pastor, já tem tanto tempo. Mas ele me sondou. Quando chegou o pastor Salmolta, ele chegou assim, vem cá, esse pastor Wilson, coisa e tal.
Aí, quando o pastor Samuel falou um pouquinho de mim, então esse mesmo já foi missionário. Não porque esse missionário, não porque eu sou servo de Deus. Nós estamos aqui para servir, para glorificar a Deus, expandir o reino de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso. E agradeço, porque o pastor Silvio foi o meu discípulo na Operação Redenção, quando eu e Jair ali fundamos. Está aqui, é pastor da Farroupilha. Fique de pé, meu querido. Isso é especial para nós. Está também o pastor Davidson. Cadê o Davidson? Cadê tu, meu amigo? Ali, ó, contemporâneo solteiro. É benção esse camarada aqui. Deus abençoe. Tem um pastor, é tu mesmo, das missões nacionais. Humberto também aí, ó. Que benção, Humberto. Tem outro pastor aqui entre nós? Joel. Fique de pé, Joel. É parceiro, Joel é parceiro. Eu estive lá em Piraquê, graças a Deus. Mais alguém? Cadê? Qual é o teu nome, irmão? Seja bem-vindo, tá bem, querido? Ó, eu te ajudei a votar em você para ser presidente, tá bom? Tu tá aí. Louvado seja o Senhor. Mas eu não poderia deixar também, hoje o que acontece? Nós temos aqui o professor da escolinha e da embaixada, o Douglas, ele está ali fora, ali, ó, participando ali do culto, estou apontando para ele está ali sentado, tá? Temos o casal aqui que dá escola de música. Essa orquestra aqui, se esperem por nós. Esse casal aqui, ó, está abençoando aqui. Nós temos pessoas que estão aprendendo música. O Edmar e a Kelly. Nós louvamos a Deus toda segunda-feira eles estão aqui. Eu tenho que dar honra. Temos alguns irmãos que vêm aqui mensalmente para nos ajudar com as crianças da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja pelas irmãs que têm participado aqui conosco. Então é um trabalho de parceria. E esses irmãos que estão aqui entre nós. Por isso, o que eu costumo dizer, pastor, eu sou um facilitador apenas, tá bom? Dar direção e deixar que o Espírito Santo, ele opere. Se você quer servir, venha. Ele vai te usar da tua maneira, seus dons, seus talentos. Mas uma coisa eu quero dizer, você vai ser confrontado pela palavra. Duro é cair mano a mano com o pastor Wilson, tá bom? Mas quem me conhece sabe disso. Por quê? Nós não estamos com a brincadeira. Enquanto nós estamos aqui, aquele barzinho está ali cheio. Os inferninhos aqui estão aqui, ó, cheios, a rua. Passe para a Avenida Alhambra. Então, hoje é um momento de batalha, de guerra. E essas portas estão abertas, pastor Carlos Elias, para servir as pessoas. Graças a Deus pelo Fute-Bênção. Amanhã nós vamos batizar o Odaí, que foi fruto do futebol aqui. Temos irmãos aqui, fruto do xadrez, do judô, que já são membros, já estão congregando. É você sendo parceiro, cooperando. É a igreja fazendo. E isso estou trazendo apenas um pouquinho daquilo que essa amada igreja tem feito em prol do Evangelho. Somos apenas discípulos. E assim, a nossa meta é ser parecido com Jesus. Então, não abrimos mão disso. E ser parecido com Jesus é aprender a servir, amar e perdoar. E nós caminhamos dessa forma. Bem-vindo. Amanhã vamos ter batismo, é oportunidade, já estão as becas, vocês ficarem tudo aqui, tá, pastor? Tá bom? Pastor Felipe, louva a Deus pela sua vida. Porque tu entrou numa terra, já está num período bem delicado na saída do pastor Elber, né? Mas junto com o irmão Davi Sobrinho, que fazem parte, e os irmãos que compõem aqui o Departamento de Evangelismo, nós temos feito essa parceria e tu tem sido uma bênção entre nós, tá bom? Eu quero também aqui reconhecer que tu tem sido, assim, e vai ser, sem dúvida, aquela pessoa que vai mobilizar, nos ajudar para alcançar esse objetivo. Alguém chegou para mim e falou assim, que bênção, o dia de hoje. Bem, hoje é o penúltimo dia de soltar fogos, porque o último dia vai ser quando for a organização. Amém? Aí sim, bem, né? Então é a primeira parte, né, pastor? A segunda é melhor ainda. Deus abençoe, queridos. Então, pastor Caselias, vem aqui entre nós. E nossas reuniões serão sempre agora à noite, tá bom, irmãos? Então, Escola Bíblica Dominical, por enquanto, só pela manhã aqui. E com isso, nós louvamos a Deus pela forma que a igreja tem nos servido. Estamos dispostos para cumprir. Boa noite, agora nós estamos aqui com o nosso pastor Carlos Elias, pastor presidente da PIB de Campo Grande, e ele vai falar para nós a alegria que ele está desse dia de inaugurar a Missão Alhambra. Pastor, conta para a gente essa história da Missão Alhambra. Vivian, olha, foi para mim uma alegria imensa. Eu estou numa noite memorável, histórica.
poder ver esse templo sendo entregue. Ele não está todo construído, nós sabemos disso, mas o que temos hoje pronto é por demais eficiente e capaz de cumprir aqui a missão de Deus, né? Eu quero me alegrar com o pastor Wilson, né, com toda a liderança, agradecer ao pastor Elber, né, Macharete, a quem Deus deu a visão primeira de plantar isso aqui. Há exatos 9 anos atrás ele plantou um trabalho missionário, depois em 2014 construímos o galpão e hoje, exatamente hoje, 2022, entregamos um templo praticamente todo pronto e construído. Obrigado, irmão Davi Sobrinho, que foi o nosso grande movimento de promoção, né, divulgando a campanha. Agradecer ao Bruno, nosso engenheiro, foi uma noite memorável, ver a nossa gratidão ao Anselmo, ao Davi Nunes, da nossa comissão, e a todos aqueles que realizaram esta grande obra para que o nome de Deus seja glorificado. Tenho que agradecer muito a gestão do pastor Felipe Tavares, que em tão pouco tempo, na direção do departamento, realizou, na minha percepção, um projeto que fez história na vida da primeira igreja. O meu desejo é que esse culto comece aqui e foi interrompido, para a gente voltar aqui em agosto e organizar definitivamente a igreja para que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Muito bom ouvir esse histórico todo e as pessoas que aqui fizeram dessa inauguração algo verdadeiramente, para que verdadeiramente acontecesse. Vamos orar e vamos terminar o culto. Senhor, eu rendo graças por tudo que foi feito essa noite. Que noite memorável. Que lugar especial é a casa do Senhor. Melhor estar na tua presença do que fora da tua presença, ó Deus, 1000. Ao terminar o culto, grato por todos que aqui se reuniram e se dispersam, eu peço e suplico que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Quando o hino começar, todos de pé, encerrando, cante aleluia, glória a Deus.